Então, quando você chega todo final de ano, todo mundo fala, não, você tem um planejamento estratégico 26, não sei o quê, tal, e a gente cria o planejamento do negócio, coloca os rituais que a gente vai fazer, a cultura que a gente precisa implementar, quais são os desafios que a gente vai traçar no meio do caminho, quais são as metas. E se a gente não faz isso com a gente, como que o nosso negócio... E aí o que você fala, né? CNPF. Que você mistura o CNPJ com o CPF. E até então, é burrice você não tratar o CPF, né, cara? Porque não faz sentido nenhum você focar tanto no CNPJ. Mas a vida vai te deixando assim. A gente tá falando agora que quanto mais a gente cresce, mais gestor de pessoas é. Se a gente não gere as pessoas desde a forma como elas se relacionam com a saúde, a gente não consegue fazer performance. Então, o que você tá fazendo de in-company faz muito sentido. E dentro de um planejamento estratégico é olhar para os meus colaboradores e como que eu performo a saúde deles. Porque eu performando a saúde deles, eu tenho mais rentabilidade no meu negócio. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Aqui do meu lado, um baita empreendedor que vocês já conhecem, só que agora ele só tá metade do que começou. Agora, meu... Inteligência aplicada. O que tá acontecendo? É muito estresse aqui o podcast? Porque você tá secando, cara. Pô, é uma sequência de podcasts muito intensa, sabe? Essa luz na tua É uma galera que consome a nossa energia aqui que eu começo a derreter aqui, ó. Daqui a pouco eu tô... Menos eu. Menos eu. Bruno Bertozzi, obrigado, meu brother. Mais um. Vamos pra cima. E galera, como sempre, a gente gosta de trazer pessoas que falam de empreendedorismo de verdade, que vivem o empreendedorismo. A gente tem uma curadoria muito séria sobre quem de fato vive empreendedorismo nas trincheiras, no dia a dia, e que pode falar de vivência, não só aquele papo de internet, coisa que muitas vezes aqui na internet a gente está acostumado. E aqui na minha frente está um cara que a gente conheceu, o Bertozzi conhece há mais tempo, mas eu conheço há, acho que 6 meses. 6 meses, por aí. E é um cara gente boa demais, com uma humildade incrível, um cara gigante no mercado que ele atua, um cara com resultado expressivo demais, um cara inteligentíssimo além de tudo, não só um ótimo empresário, mas um cara técnico que, de certa forma, essa técnica fez ele chegar onde ele chegou. Quando a gente troca ideia aqui sobre o que de fato ele faz, sem dar muito spoiler, é um cara muito técnico. E eu acho que ele tem um diferencial grande, porque ele tem a parte técnica dele, que é da profissão, junto com a de gestão, que é muito complexo achar alguém que é complementar desse jeito. E o mais legal, cara, quando a gente é muito pequenininho, empreendedor muito pequeno, a gente vê as pessoas grandes de longe, né? E a gente fala, nossa, esse cara deve ser inacessível e tudo mais. Conforme a gente vai crescendo na vida, a gente vai percebendo que os caras grandes são simples, acessíveis, gente boa. E esse é um cara que comprova essa tese, porque normalmente a galera metida besta é os pobre louco. Os caras, não é verdade. Não é verdade o que eu tô querendo dizer? Porque quando eu estou falando de empreendedor, de fato, que é um cara que já chegou lá e você tem um resultado muito expressivo, quando você olha no mercado, você fala, cara, esse cara deve ser inacessível, porque o que você tem hoje em termos de entrega, e eu tenho falado com experiência porque eu sou cliente dele, o cara é vendedor, o cara já converteu. É isso. Né? Mas, cara, a expressividade que ele tem do mercado que ele atua, tô tentando não dar spoiler aqui, é uma baita de uma entrega, de verdade. Como cliente, posso falar muito bem E como empresa, você vê Como empresa é robusto, é sólido, é concreto. E você sabe, a gente que é empreendedor, a gente sabe que isso aí não se constrói do nada. Não foi uma coisa assim que ele foi lá e deu sorte. Nada do que você está vivendo foi uma coisa que dá para dar sorte. Dá para dar sorte em algumas etapas, mas de forma concreta assim é muito difícil. Então eu tô aqui com meu brother, Gustavo Janaldes. Janaldes? Janaldes. Aí acertei. Certinho. Tamo junto, meu cara. Converter a venda com você foi fácil. A gente teve a oportunidade de 5 horas de estrada. Quantos são os clientes que eu tenho a oportunidade de ficar 5 horas fazendo pitch? E ele me convenceu só na 4ª hora. Não, dá volta, né? Porque foi 5 dias. Mas é verdade. A gente não quero dar spoiler necessariamente agora do que a gente vai conversar, mas, Gustavão, obrigado, cara. Um prazer tê-lo com a gente aqui. Vai ser um baita papo massa. Como eu falei, conheci o Gustavão, intermédio do Bertozzi. Mas antes de a gente entrar no que você faz, qual é o seu negócio, a empresa que você atua, o mercado que você tá, o Gustavinho, veio da onde o Gustavinho? Você nasceu aonde? Suas referências? Porque eu gosto muito do contexto. E é muito louco quando a gente pergunta de contexto, porque o contexto normalmente se assemelha muito. Né? Ele tem algumas características muito em comum entre todo mundo que a gente entrevista. E é engraçado, porque parece que a gente meio que personalizou o pitch.
Porque todo mundo conta as mesmas fases e fala assim, isso daqui eu já vi de outro lugar. Assim, isso a daqui eu já pessoa vi em pode outro ser uma lugar. pessoa acelerada, pode ser uma pessoa calma, pode ser uma pessoa tranquila. O que muda Não é a importa. personalidade. A personalidade só que muda, mas assim, existe uma espinha dorsal de pessoas que têm sucesso na vida empreendedora e na vida adulta. Que dá pra traçar um playbook, né? É isso. Dá, cara. É isso que é o ponto. isso. A É um gente padrão, tentar cara. encontrar essas várias experiências, tentar traçar um playbook, fazer alguma coisa que sirva para as próximas gerações copiarem, né? A gente ter cada vez mais empreendedor. Curiosos. Todo empreendedor é curioso pra caramba. Resiliente pra resiliente caçamba. pra cacete. É. Então é muito legal essa trajetória. Mas uma coisa que eu gosto de tentar entender também é por que a pessoa agiu dessa forma, por que a pessoa se comportou dessa forma e a origem diz muito. Né? Às vezes de uma origem extremamente desestruturada e às vezes de uma origem estruturada. Muito estruturada. Dá um overview pra gente, de onde você veio, onde você nasceu, como foi sua referência familiar, pai e mãe teve presente, como que foi, o que eles te impulsionavam, dá um overview rápido pra gente entender até sua vida adulta. Legal. Tudo começou depois de uma longa espera de 9 meses, né? Cara, eu nasci aqui em São Paulo, pertinho ali da região do ABC, onde eu moro hoje também. E, assim, eu tive... dentro da construção, meus pais... Cara, eu tive uma questão familiar que foi perder minha mãe muito cedo. Caraca. Né? Então, eu tinha 6 anos de idade então, assim, ali já foi uma questão. E, por outro lado, vieram com duas coisas, assim, não correto dizer positivas, mas que foi o fato do meu pai ter sido um pai e mãe, né, quando ele precisou, e a outra foi o fato de Deus ter colocado ali uma nova mãe para mim no momento perfeito. Né? Então, uma madrasta, foi madrasta? Exato. E que é minha mãe, é mãe. Você chama ela de mãe. Exato. Então, assim, tudo caminhou muito bem, né? Então, tudo foi encaixado muito bem. Né? E fora a questão da própria estrutura familiar, que é tão importante hoje a gente vê tão quebrado, tão fragilizado, né? Mas a própria estrutura familiar, a questão emocional, o controle emocional, a educação emocional que vem desde criança. E se herda, né? Que herda, e assim, além da herança, essa resiliência também vem do exemplo. Né? Você olhar. Cara, eu tô ficando tiozão já, né? Eu sou anos 80, então assim, eu sou daquela geração que meu pai recebia o salário dele e saía todo mundo correndo pro mercado porque você tinha que comprar 2, 3 carrinhos para o mês hoje, porque amanhã você comprava metade. Você tem experiência vívida disso aí? Tenho. Né? Eu acompanhava junto, a gente adorava. Cara, você olha... Queimar dinheiro para comprar um carro hoje, amanhã valia 2. Né? E assim, você vê coisas que me marcaram muito na infância. Por exemplo, cara, meu pai comprava uma barra de soufflé e ele chegava no fim de semana, dava um quadradinho para mim, um quadradinho para minha irmã, um quadradinho... Cara, separava dessa forma aqui e agora só no fim de semana que vem. Aí, quando eu comecei a trabalhar e eu tava parado num farol e eu comprei uma barra de soufflé do vendedor do farol e eu comi sozinho. Eu chorava dentro do carro. Né? Cara, eu chorava dentro do legal. carro, porque aquilo foi uma marca legal, de sucesso, né? De conquista. Coisinha pequena e que, assim, Mas que faz uma... te dá um impacto fantástico e vai te moldando, né? Inclusive, até que você lembra até hoje. Exatamente. E, me formei em farmácia bioquímica. Né? Você queria ser o que quando crescesse? Foi já isso ou foi assim, eu vou... Como que foi essa desde escolha? moleque eu sempre gostei muito de química. Cara. Sempre mesmo, gostei muito de química. Meu pai, eu era criança, meu pai já tinha aqueles kitzinhos, meu primeiro kit, experiências. Cara, era legal pra caramba. Né? E assim, conforme eu fui chegando perto disso e entendendo como funcionava, a minha ideia inicial era o seguinte: vou fazer alguma coisa relacionada à química para ir pro forense. Era a ideia era ir para o forense, né? Que era exatamente uma parte mais investigativa, a parte mais interpretativa de resultados. Essa era a ideia. É isso aí. Eu nem sabia ainda, eu nunca tinha assistido nenhum seriado investigativo, mas era uma coisa que eu queria. E, cara, quando eu consegui, meu primeiro trabalho foi dentro de uma drogaria. Tive um mentor ali fantástico, cara, espetacular. Mas como balconista mesmo, como o cara ali... Cara, na verdade eu não era nem balconista porque eu não tinha capacidade para isso. Tinha 14 anos de idade, então o que eu fazia? Era ajudante geral, organizava os medicamentos, fazia a entrega lá, e aí você vai aprendendo, trabalhei alguns anos ali, você vai aprendendo, saí como balconista, tive a oportunidade também de trabalhar com laboratório de manipulação. Então também foi outro aprendizado, outra entrega ali, né? Outro envolvimento. Então, muito bacana. E assim, o mais importante ali, que eu tive um bom mentor. Né? Então, assim, o primeiro mentor. Em casa, cara, pai, mãe,
Eu brinco que, assim, boa parte da evolução da minha carreira, ela veio de algumas coisas que meu pai insistia muito. Por exemplo, desde criança, cara, meu pai foi 46 anos funcionário de multinacional. Então ele falava para mim assim, cara, alguma coisa diferente, você tem que falar o inglês. Você tem que falar o inglês. Então, cara, só aprender o idioma, quando apareceu a primeira oportunidade, eu estava lá com quase 26 anos, de sair do país para o treinamento, de 70 funcionários da empresa, só eu falava inglês. Caraca, então, eu era o único habilitado para encaixar ali naquela oportunidade. Né? Então, é o famoso Steve Jobs connecting the dots. Sim, né? Então, o que acontece hoje que vai te produzir um resultado você não no entende, futuro? Mas lá na frente você faz não todo entende, sentido. Mas faz todo sentido. É isso aí. Então, assim, me formei, fui para a linha, né? Antes disso, eu já tinha feito técnico em patologia clínica, então eu já trabalhava em laboratório, depois fui para, como formado farmacêutico, eu já fui para entregas um pouco maiores, incluindo assessoria científica. Eu trabalhei muitos anos assessoria, instalando equipamento, trazendo tudo isso tecnologia. Aí, cabeça CLT. Cara, cabeça CLT. Caraca, achei que você empreendia há mais tempo, assim. Não, cabeça CLT. Mas você estava com quase 30 já, né? Não, eu fui para assessoria científica aos 19 anos, fiquei até os 25, mais ou menos. Depois, com 25, eu peguei minha primeira gerência, que foi a gerência de produto. Aí comecei a atuar no marketing, né? A cabeça começa a abrir um pouquinho, né? Você começa já a sair daquela área técnica, daquela coisa muito especializada, e aí a cabeça começa a abrir, que é o desenvolvimento do produto para chegar no cliente final. Né? Mas essa carreira de executivo muito influenciado pelo pai, por referência, ou porque, enfim, surgiu as oportunidades e você foi só traçando? Não, foram surgindo as oportunidades, porque assim, por mais que meu pai tivesse a visão de fazer alguma coisa diferente e ir encaminhando, por outro lado, ele vem de uma geração e de um histórico de vida que é segurança. Então, assim, por isso que... Cara, quando eu quando eu saí dessa empresa que era uma distribuidora, eu fui trabalhar como gerente de projeto no maior laboratório da América Latina. Caraca. E no quarto maior laboratório do mundo. Que animal. Então, assim, lá, cara, é outra visão, outra capacidade. E não bate mais com aquele pensamento, né, do CLT padrão. Porque quando você começa a trabalhar com um projeto, foi quando eu comecei a ter a visão de que o negócio era meu. Isso é uma coisa que eu converso muito com todos os colaboradores, né, das empresas. Assim, a mentalidade, às vezes a gente provoca a mentalidade de dono, mas na prática, é isso, cara. Qualquer seletista dentro de qualquer empresa tem que ter mentalidade de dono e tratar aquele negócio como o dele. Cara, eu vou fazer pro meu chefe, vou fazer para mim. E sempre no final das contas. A prioridade sempre é ele. Exato. Sempre ele. Mas é difícil hoje colocar na cabeça. Pra caramba, cara, mas já tive discussões com o time, por exemplo, o time fala assim, não, eu visto a camisa da empresa. Eu falei, então veste a sua. Se você vestir a sua camisa, o seu desenvolvimento pessoal vai entregar um resultado absurdo para a empresa onde você está. E aí você vai para o próximo passo, que é o seguinte, a empresa ela vai recompensar você por essa entrega. Porque se ela não recompensar, aí você está no lugar errado. Um monte de empresa que recompensa, cara, porque você está pronto. Você está pronto, você tem tua entrega. E pior que isso é uma verdade universal, só que às vezes quando você conta isso, o funcionário acha que você está fazendo isso para tirar o melhor dele e que isso não é uma verdade absoluta. Mas que é uma verdade absoluta. E assim, a minha carreira como CLT, como a sua, cresceu desse jeito. Eu sempre pensei em mim primeiro. E aí as coisas davam certo. E que seja. Né? Às vezes a gente é provocado para plano de carreira. Qual é o meu plano de carreira? Eu falo, meu amigo, se você está dependendo de mim para fazer teu plano de carreira, você está muito perdido nessa vida. É só você quem sabe onde você está e para onde você quer ir. Não sou eu. E outra, se eu tentar adivinhar, eu vou errar. Então o máximo que eu posso fazer é te mentorar nesse processo. Eu posso te guiar nesse processo, entendendo qual que é a tua entrega. Total. Mas aí, assim, fiquei nesse laboratório há alguns anos. Primeiro como gestor de projeto, né? Até que foi uma oportunidade fantástica que eu tive de colocar na prática o que eu tinha aprendido no MBA. Então, eu fiz MBA em projetos. Legal. Então, consegui colocar tudo na prática, montar o PMO e fazer um negócio sensacional ali. Foi muito estratégico você fazer MBA de projetos, cara. Foi, cara. Que isso aí a virada de chave de uma área muito técnica, que é a farmácia, a química, né? Que você enxerga só ali dentro de um laboratório. Tabela periódica. Você enxerga muito técnico puro, porque aquilo é como se fosse uma receita de bolo. Você vai mais tem que dar ali o negócio. É uma ciência. Para uma coisa mais abstrata, no sentido de, cara, o marketing ele não é exato, ele é mais amplo. Projetos, então, cara,
qualquer mudança dentro de um projeto, ele pode dar muito errado e muito certo. Então não tem aquele negócio da tabela periódica de juntar o O2 lá e dar um resultado, agora entendeu? É ser provável, vai ver se você a tabela periódica já não é comigo. Eu tô juntando O com O, vai dar uma 2. Eu nem me arrisco. Daqui a pouquinho vira um Breaking Bad. Mas achei legal, porque do projeto. É interessante. Essa visão muito mais ampla para negócio do que uma visão muito fechada para produto, ou processo, ou arquitetura de chemical. Você vê, a motivação que eu tive para estudar projeto foi exatamente, como eu era muito técnico e muito fechado dentro de uma área de conhecimento só, era aumentar as áreas de conhecimento. E quando você pega... Cara, eu peguei os portfólios de gestão de negócio, de gestão empresarial e de gestão de projeto. Coloquei os 3 um do lado do outro. Cara, quando eu vi que projeto separava por área de conhecimento, então assim, você vai separar ali, ó, risco, aquisições, qualidade, escopo, cronograma. Cara, todas as áreas, eu falei, é isso aqui que vai me ajudar a me organizar. É isso. Tanto que depois isso entra na veia de tal jeito que você projetiza a tua vida pessoal. Né? Você projetiza a tua casa, você projetiza a família. Você vai organizando tudo. Eu tô fazendo uma reflexão aqui comigo mesmo, que é engraçado, porque quando eu fui pra faculdade, a perspectiva era, eu não gosto de física, não gosto de biologia, não gosto de matemática, vou para a área de humanas, porque, vamos viajar, vamos fazer, e fiz publicidade. Mas os caras mais estratégicos, e se eu ver hoje dentro de grandes empresas, principalmente na carreira executiva, ou é o cara que fez a engenharia, que é aquele cara que gostava muito de matemática, porque ciências precisas, são cálculos, porque na vida tudo é cálculo, tudo é estratégico, né? Mas existe sempre um cálculo, um risco, alguma coisa mais profunda. Então, ou é o engenheiro que sai dali e vai para o marketing, vai para um cargo de gestão, ou vai para um cargo financeiro, estratégico, um CFO, que hoje é a grande linha de CEOs, são derivados de CFOs, né? Então, a gente pega aqui, mas você não vê o contrário, né? Você não vê o cara de marketing saindo para alguma coisa muito especial. É muito difícil. Muito especialista, difícil. Assim, sei lá, numa área mais... O financeiro normalmente vira o estratégico do negócio. Que é o que o estratégico do negócio geralmente é um cara que veio de alguma área específica. Ou é na área de saúde, ali que traz farmácia, medicina, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou é o cara que é engenharia... Cara, um exemplo... sensacional para isso que você está falando é você ver que os maiores administradores hospitalares são médicos. É isso. Caramba. Mas aí eu gosto e não gosto. Aí a gente pode discutir diversas formas. Mas e você vê que é o seguinte, no final das contas, não é que seja fácil esse caminho. Não. Porque você precisa também se abrir. Um cara que está muito no binário lá, no técnico, tabela periódica e tudo mais, você precisa se redescobrir num processo. Só que, querendo ou não, a base teórica, a base raciocínio lógico e tudo mais, que é o que muitas vezes hoje faz falta nas pessoas, já está muito bem estruturada. Então, esse processo talvez seja mais vantajoso. Porque é o que você falou, você precisou fazer projetos para entender uma coisa um pouco maior, coisa que você estava muito no técnico. Cara, e quando eu saí do laboratório, eu fui convidado para trabalhar numa multinacional, né? Com 26 anos, eu trabalhava... Esse laboratório, ele tinha um braço de importação. E na importação eu me tornei gerente de produto e comecei a negociar, trazer produtos para o Brasil. E nesse cenário, essa empresa foi vendida e o projeto morreu. Então eu fui para uma outra empresa e 6 anos depois, essa multinacional me chamou de volta. Caramba! Que legal. Então 6 anos depois, eles entraram em contato falando assim, olha, existe uma oportunidade. E aí uma coisa que é curiosa, né? Porque essa brincadeira de onde você está, para onde você quer ir, 3, 5 anos, né? Cara, eu sempre soube. Caraca. Então com 25 eu sabia o quanto eu queria ganhar e que posições eu queria estar aos 35. Caramba. E, cara, você persegue tanto aquilo que eu alcancei aos 32. Caraca. Então, aos 32, nessa multinacional, eu me tornei... A minha ideia era ter um cargo sênior ali, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, o cargo sênior ele muda. Mas, nesse caso, eu já alcancei minha primeira diretoria. E era a diretoria de marketing e vendas, cara, que durou 6 meses a posição para minha promoção para CEO. Então, eu alcancei a posição de CEO de uma multinacional alemã aos 32 anos de idade. Caraca, bicho, que legal. Então foi... mérito, né? Cara, mérito. Foi. E assim, o que me levou a isso, né? Olhar durante esses 6 meses
que o cenário conseguia analisar bem uma DRE para olhar o que e falar o seguinte, cara, eu não sei montar uma DRE. Eu preciso saber analisar. Sim. Então eu bati o olho ali e eu entendi o seguinte, pô, existem despesas não recorrentes aqui que eu preciso fazer a limpeza. Quando eu fiz a limpeza, o pessoal entendeu o seguinte... Isso como diretor de marketing e vendas. Como diretor de marketing e vendas. Até por isso. Até por isso. Tá aí. Você saiu do seu escopo. Eu saí do meu escopo, completamente. Saí do meu escopo. Então eu consegui ali fazer a análise, entregar e falar o seguinte, olha, a gente tem um ruído aqui e eu preciso eliminar esse ruído. Eliminando esse ruído eu consigo ter resultado, eu consigo ter entrega, eu consigo ter preço competitivo, eu consigo ter margem. Então pronto. Aí recebi essa promoção e fiquei 7 anos e meio nessa empresa. Caraca, bicho. 7 anos e meio. E sabia exatamente, né, aos 35 eu travei onde eu queria estar aos 45. E de novo, né? Você persegue tanto que eu alcancei os 40. Caraca, bicho. Que era tá fazendo 2 empreender. anos. Aí foi quando você foi a primeira vez que você falou, quero empreender, aos 35. É isso aí. Só que vou empreender com 45. É isso aí. Entendi. E empreendi aos 39. 39. Aos 39. Caralho, você começou a empreender com 39 anos. Com 39 anos. Cara, essa pergunta ela é até delicada, porque se eu pensar na minha cabeça, eu sempre fui empreendedor. Exato, é isso. Só que a parte fácil do empreendedorismo que eu fazia é que eu empreendia com o dinheiro dos outros. Isso, eu ia falar exatamente essa era a parte fácil. Né? Hoje, e assim, outra coisa que também principalmente minha equipe, pessoal que trabalha comigo já me ouviu falar muito. Hoje, o meu risco é infinitamente maior, mas a minha felicidade também. Você está exposto, totalmente exposto. Totalmente exposto. Mas muito mais feliz. É isso. Muito mais feliz. E fora que, querendo ou não, dos 39 anos que você ficou... 39, né? Até os 39 anos que você ficou como CLT, empreendendo, fez com que você, quando começasse de fato a empreender, tivesse uma bagagem gigantesca. Quantos empreendedores começam uma empresa sem saber o que é DRE? Exemplo sou eu. Eu não sabia o que era DRE quando comecei a empreender. Descobri com 6, 7 anos. O financeiro é o gargalo de todo mundo. Então, pô, você estava preparado, você já era CEO. Então, quando você vai empreender, cara, você já tem todo um background de empreendedorismo, de fato. Tem um background de empreendedorismo. Sempre quando você parte para o empreendedorismo, você está intraempreendendo, por mais que seja na sua cabeça ali, mas tem a parte dos desafios. O que para você foram coisas chaves, assim, gargalos chaves que você entendeu que não era simplesmente replicar aquilo que você fazia como CEO de um negócio para o seu próprio negócio? Quais foram os gargalos chaves, assim, e como você conseguiu destravar esses gargalos? Cara, até fica um pouquinho repetitivo, mas é assim, o empreender com o dinheiro dos outros é muito tranquilo, porque é fácil quando você tem um desafio ou um projeto grande, você entra em contato com a matriz lá na Alemanha e fala o seguinte, estou precisando de um aporte de caixa. Né? Hoje é uma reunião de sócios, onde todo mundo olha para você com aquela cara de, pô, por quê? De novo, para quê? Né? E te coloca numa linha de exposição e de expectativa em cima daquele retorno, que assim, não vou dizer é o gargalo, mas é o ponto é o ponto mais sensível para mim dentro da questão do empreendedorismo. Porque o negócio ele vai se financiar naturalmente, né? E assim, a gente conversa muito, né? Você aprende o básico, todo mundo deveria ter educação financeira de criança para entender o básico de um DRE. Porque assim, a primeira linha do DRE é a receita. Isso significa que se você não tem aquilo ali, nada importa. Porque você não tem dinheiro para pagar custo, para despesa, para imposto, nada ali funciona. Então assim, a primeira coisa é ali. Quando você pensa, o cliente é meu primeiro financiador de receita, o banco é o meu segundo, o investidor é o meu terceiro. Cara, na multinacional ou no ambiente CLT, você tem a minha matriz na época. A matriz na época era minha financiadora. O mesmo papel. Era minha financiadora. Então é um risco que você não se expõe, né? Você não tem esse risco. E naturalmente, a partir do momento que o negócio dá o resultado e você retribui, retorna lá, acabou o seu desafio, acabou o problema. Aqui não, é o giro do banco, é trabalhar de uma forma sábia a questão do endividamento. Né? Porque, cara... A gente estava falando disso hoje. A gente estava falando exatamente isso. Porque o gestor, às vezes ele fica preocupado que aquele cara que cresce não, ter dívida é bom. Então, é isso. Ter dívida é bom. A gente estava falando exatamente isso. Às vezes você fica preocupado com a dívida e você não sabe como controlar. Não, e até feio de falar, mas assim, ficar devendo também é bom.
Então, porque às vezes... às vezes a nossa reunião de tarde aqui no podcast. Mas cara, às vezes o que você isso. negocia em cima da alavancagem do capital financeiro, em cima do seu caixa, perto do que você vai ter de multa, cara, negocia bem com o seu fornecedor e paga multa. Então são entendimentos ali que não são tão complexos, mas exige todo um histórico, toda uma bagagem. E esse histórico que você trouxe da sua carreira, né? E como que foi esse processo? Que é uma coisa que muita gente talvez está assistindo a gente, que tem muita gente que me segue que empreende em paralelo. E aí é a grande dificuldade, porque querendo ou não, tudo bem. Você parece ser uma pessoa que é bem organizada, bem estruturada e tudo mais. Você coloca projetos até na sua vida pessoal, como você falou. Então, então, automaticamente, acredito que você fez uma reserva financeira para dar o passo do empreendedorismo. Mas, mesmo que você tenha todas a parte lógica da coisa, falando, tá tranquilo, vai embora, chuta o pau da barraca e se atira, ainda assim tem o fator psicológico. Vou largar o certo pelo duvidoso, tô começando a empreender. Teve um processo de transição em que você fez os dois ao mesmo tempo? Como que foi esse processo e que momento que você falou? Agora é hora. Teve um processo de fazer os dois ao mesmo tempo? Não. Tá? Pelo menos não de forma estruturada. Mas teve um processo que aconteceu na multinacional, que foi a aquisição dela por um outro grupo. Então você imagina o seguinte, eu saí de uma estrutura que era familiar, cujo fundador tinha 51% da companhia. Uma empresa do norte da Alemanha, que assim, a população do norte da Alemanha é uma população muito... eles abraçam, tá? Eles trazem para dentro. É diferente do sul da Alemanha, que é o mais... Caraca, que é o bavário, né? O bavário ele é mais frio. Norte da Alemanha já é uma região mais gostosa. Então, a empresa, cara, tinha 60 nacionalidades trabalhando na empresa. Isso você não vê no sul da Alemanha. Né? Então, assim, é uma coisa muito, muito gostosa. Eu fui visitar a empresa lá no norte. Pô, você vai para a região de Hamburgo ali, cara, aquilo ali é sensacional. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Que legal, não sabia. E eu saí de uma estrutura assim para ir para uma estrutura americana de capital aberto. Nossa, então, assim, investidor enchendo o saco. Durante 7 anos, um pouquinho menos, né? Porque a aquisição aconteceu com 6 anos e pouquinho. Mas eu era dono da empresa. Eu era dono da minha filial. Era o segundo dono, praticamente. Sim. Eu era dono da minha filial. Eu falava Os caras confiavam em você. falava com o CEO global da empresa 2 vezes por mês. Caramba. Uma para apresentar resultado e a outra para bater papo. Era simples assim. Né? Porque é o seguinte, é isso aqui que você está me prometendo? Faça o seu trabalho e entregue o teu resultado. Ponto. Né? A minha recompensa ela era diretamente proporcional ao meu resultado. Então, eu não tinha motivação de agradar alguém. Eu precisava fazer o meu número. Você estava empreendendo, de fato. Exatamente. E quando mudou para uma estrutura americana de capital aberto, é passar o dia inteiro fazendo relatório e reunião. É isso. Ia perguntar exatamente isso. Você trabalhava, você fazia a sua parte burocrática. Porque... E isso, assim, me tira de coisas que eu gosto muito. Eu gosto de rua, eu não gosto de escritório. Eu tinha uma sala, cara. Minha sala era maior que meu primeiro apartamento quando eu casei. Vou mudar para escritório. Eu casei, cara. A gente morava num apartamento de 54 metros quadrados. A minha sala tinha 74. Caraca. Eu odiava aquele lugar. Sim. Por quê? Não é ali. E quem não gosta de escritório, cara? Cara, não gosta de escritório e outra. É um ambiente que intimida o teu colaborador. Então, as pessoas, elas se inibem para vir falar contigo. Elas se constrangem com a ostentação da sala. De uma sala. Sim. Então, as melhores reuniões que eu tinha onde? Café. Caraca, bicho. Tanto que assim, tem colaborador meu que fala, tempo de café, eu nunca sei se vou ser promovido ou demitido. Chamou para tomar café. Que legal também que você teve essa consciência. Porque também essa trajetória corporativa faz subir para a cabeça. Muito. E o cara muitas vezes se esquece do chão de fábrica, lá da ponta, O C-Level corporativo é totalmente diferente do C-Level empreendedor. São pessoas diferentes, são raças diferentes. C-Level empreendedor. Que é isso? C-Level empreendedor, eu trabalhava no meio da galera. Eu parei de trabalhar no meio da galera porque você começa a fazer reuniões e aí o pessoal para de trabalhar para ficar te ouvindo. Aí você tem que se isolar um pouquinho. Né? Mas cara, ficar no meio, aí é gostoso. E eu gosto muito de campo, né, de estar junto no cliente. Essa mudança, ela fez o quê? Me tirou do campo. E depois de um ano disso, cara... Não aguentou. Burnout veio. Mas e aí Deu burnout mesmo? É mesmo? Burnout. Caraca, bicho. E não é o burnout da moda, não. É o burnout de verdade mesmo.
Caraca. Eu tive, assim, um choque de produção de adrenalina que me levou próximo a uma crise de pânico. Né? Apaguei. Caraca. Você chegou a apagar? Apaguei. Depois, quando eu fiquei em tratamento psiquiátrico por 6 meses. Nossa, bicho, cacete. Então, foi sério. Né? Então, assim, voltei de lá, já falei, ó, não é pra mim, já comecei a caminhar no sentido do desligamento. Empreendedorismo. Mas isso é engraçado porque eu tenho muito contato também com executivos, e executivos de carreira, o cara, né? E tem também o pessoal que é empreendedor raiz ali. E a diferença grande é que esses caras de executivos, eles não conseguem mais sentar em outras mesas sem ser as mesas do executivo e aquele negócio de reunião. Porque o evento que ele vai ele tem que ser o porta-voz da empresa. Ele não consegue sair da bolha. Ele não consegue sair daquela bolha. E isso é muito complexo, porque o cara depois que, sei lá, perde qualquer coisa do cargo dele, ou sei lá, em algum momento... Ele perde a identidade dele. Ele perde a identidade dele. A identidade dele ele não era... Era a posição. Não era o Gustavo, ele era a cadeira. É isso aí. Posição. E aí que é o BO do negócio, porque ele não conseguiu sentar em outras rodas, ele não conseguiu entrar em outros grupos. A gente tava ele falando não isso conseguiu... também hoje à tarde. Que tem gente que acha que o sexy e o assédio que chega de mercado em cima de você é sobre você, mas na verdade às vezes é sobre sua cadeira. Sobre sua cadeira. E aí a pessoa quando perde essa cadeira, não cara, que eu sou, mas o que eu estou, né? Exatamente. Mas a cadeira ele impulsiona. Eu ouço muito isso na política, viu? Mesmo? Eu ouço muito isso na política, porque o político ou o comissionado é muito isso, né? Eu estou. A partir do momento que ele não está mais, o mercado esquece que ele existe. Deixou de ser tudo aquilo que e ele assim, era. O equilíbrio mental e a saúde emocional que esse cara tem que ter, a inteligência emocional que esse cara tem que ter, é absurdo. Porque o poder ele carrega a cadeira. Então quem sentar naquela cadeira vai pegar exatamente aquele poder e vai concentrar ali de novo. Né? Você tirou o chapéu daqui, você perdeu... Acabou o poder todo. É como se estivesse cortando o cabelo de Sansão. E por isso que foi humilde da tua parte de reconhecer que aonde você estava indo era uma coisa que estava te afastando do que te trouxe até aqui. Falo isso porque também eu já me perdi nisso, como empreendedor. Em determinado momento da minha trajetória empreendedora, quando eu tava contando hoje também, que a gente fez uma terapia hoje à tarde. A gente tava trocando terapia ideia. casal. Terapia casal. Mas a gente tava conversando sobre a nossa... Não quero os detalhes, obrigado. Pula essa parte. A gente tava trocando ideia e, tipo, quando eu cheguei a 120, 130 funcionários, eu cheguei num nível de que eu falava assim, eu tenho gente pra tudo. Eu não preciso de mais... Tipo, tudo que você pensasse de problema, eu tinha alguém para resolver. Então, o que eu fazia? Eu elencava as pessoas para resolver os problemas e ficava no alto da minha sala. E a empresa começa a desmontar, cara. Só que eu demorei para perceber isso. E esse é o lado aspiracional de todo empresário, todo executivo, né? O empresário quer sair do operacional e ir pro estratégia. Exato. Essa é a balela que existe, né? Exato. O cara quer ir pro estratégico porque ele quer ter 30 pessoas. Tem um problema financeiro. Me traga um relatório. Só queria ficar gerenciando em Excel. A empresa começou a desmontar, cara. É isso. Entendeu? E você conseguiu ter essa visão. Quando te colocaram lá em cima do seu castelo de Versalhes. E toca aí, você fala, não, tô sentindo falta da galera. Quero porque fazer você vai ter 3 momentos, né, da evolução natural do empreendedor, né? Que é primeiro você cuidar da operação, depois você cuidar e desenhar os processos. Isso significa que a tua operação já está madura para seguir o desenho do processo. E depois, por último, você vai cuidar de pessoas, né? Que é a parte de garantir que você tenha uma equipe que seja capaz de redesenhar, revisitar a melhoria contínua do processo e de treinar o operacional. Eu acredito, eu não vivi isso, mas eu acho que nas gerações anteriores isso era muito mais fácil. Também acho. Porque você não tinha o índice de turnover que você tem hoje. Então, assim, quando você tem um turnover muito elevado, tudo que você treina desmorona. Todo o processo que você desenha, ele desmorona sem o treinamento. Né? E aí, assim, você entra num outro viés que é uma construção de cultura forte. Só que a cultura forte, cara, se você tem que retreinar ela toda vez que você tem um turnover, toda vez, é muito complicado. É um desafio muito grande. Né? Então, assim, você vai voltar para o operacional, o tempo todo. E o meu erro estava aí, olhando. Foi muito bom isso que você falou agora, porque é exatamente isso. Gostei até, porque você começa com operação, depois você vai para processos, para colocar a galera para fazer, depois vai para pessoas. E isso talvez foi um movimento que eu errei. Sabe o que eu falei? Pronto, já tá tranquilo, você perde um pouco daquela... Porque, de fato, você vira um psicólogo da empresa. Você vira um psicólogo. A estratégia, quanto mais você cresce, mais pessoas, menos processos, você mais consegue gerir. Né? E a ideia é tentar entender as pessoas, trazer zona de potência para poder o negócio crescer, porque as pessoas crescem o próprio negócio. Mas aí qual que deu a virada de chave? Então, assim, você
conquistou esse lado empreendedorismo, e aí, conhecendo um pouquinho também da história, apoiado também por outros investidores, certo? Que confiaram no seu trabalho, entenderam a competência e a capacidade que tinha o Gustavo. Foi logo de começo, cara. Um dos meus sócios, né, o principal, a gente se conheceu num cenário dentro da multinacional, onde ele me deu uma cobertura ali, ele tinha uma corretora na época, ele me deu uma cobertura de carta-fiança para eu executar uma licitação muito grande. A gente pegou uma amizade muito, muito próxima. Cara, quando eu decidi sair da multinacional, ele estava na minha casa, a gente tinha feito um churrasco em casa e a gente tinha tomado uma garrafa de Disaronno. Caralho. O que é Disaronno? Não sei. Cara, é um licor. Bom. Já fica o meu convite. Mesmo? Nascem grandes negócios a partir do dia. Não, eu não posso incentivar isso aqui. Não. Mas assim, a gente estava relaxado. E aí foi curioso que ele falou para mim assim, cara, eu tô pensando num negócio aqui, dá uma olhada. E abriu o computador. Eu falei, não, você não vai puxar trabalho agora, cara. E ele mostrou uma estratégia de uma empresa americana. E eu falei, cara, não acredito que é isso que você tá me mostrando. Eu fiz um movimento, eu peguei o meu iPad que estava atrás. Eu falei, eu não vou fazer nada. Eu vou abrir e pôr a digital. Quando eu pus a digital, estava num site que era exatamente o mesmo segmento, a mesma estratégia, só que uma empresa concorrente dessa empresa nos Estados Unidos. Louco. Ele bateu o olho e falou assim, a gente está pensando a mesma coisa, então se a gente está pensando a mesma coisa, vamos fazer junto. Nasceu a sociedade. Caraca, que legal. Mas também, cara, foi o alinhamento dos planetas também. Foi. Mas que aí é aquele negócio, sorte, preparação. Cara, aí entra naquele negócio, né? Sorte não existe, né? Eu acho que é preparado. Acho que é preparado. Eu falo que tem um tripé. Você tem que estar preparado, você tem que fazer, você tem que executar e tem que ter Deus. Se esses caminhos aqui não se juntam de alguma forma, não é a famosa coincidência, é a famosa Jesuscidência. É isso. Né? Coloca ali e prepara o caminho ali. E o exército se apresenta. Quando você está pronto e merecedor, Deus coloca o exército. É isso que... eu aprendi também um ditado lá no Rio Grande do Sul, que é cavalo encilhado não passa duas vezes, né? Então, exatamente, aproveite. Vamos olhar o que tem de oportunidade aqui. E foi assim que nasceu a nossa primeira empresa junto, né? Hoje nós temos várias empresas junto. Eu faço a gestão direto de 3 delas, que é um laboratório, uma empresa de... uma plataforma de suporte a decisões clínicas, né? Médicos, nutricionistas principalmente, e a importadora e distribuidora. Né? Então a gente fecha o ecossistema de trazer inovação, promover a inovação e operar a inovação. Né? Olho pouco para mercados muito competitivos, né? Eu olho muito para mercados exclusivos, né? Onde eu consigo inovar. Então, aí fora as empresas que eu sou investidor, ali não tenho uma participação direta, essas são as 3 que eu estou mais envolvido ali. Mas nasceu assim. A primeira que de fato iniciou, continua? Continua. É mesmo? Continua. Legal. As 3 continuam, né? Então, essa primeira foi a Testify, né? Que é a primeira foi a Testify. A primeira foi a Testify. Juntos, a primeira foi a Testify. Apesar de que o laboratório, a Inside, ela é um pouquinho mais antiga que a Testify. Boa. Só que ela era só do meu sócio. Entendi. Entendi. Então ele já tinha esse laboratório. Exato. E aí vocês decidiram criar a Testify. Existe uma situação técnica ali, né? Que ele precisou de ajuda. Eu, voltando lá, eu tinha acabado de sair de um burnout e decidi sair da empresa. Cara, eu fiquei os meus primeiros 5 anos de multinacional, eu não tirei férias. Caraca. 5 anos. Construí ali. Tem uma ideia, a empresa tinha filiais no mundo inteiro. Cara, em 3 anos e meio, Brasil saiu do zero. Brasil saiu do zero para ser a segunda maior filial da empresa no mundo. Caraca, bicho. Segunda maior filial. Então, assim, volume de trabalho, volume de energia que aquilo consumiu foi absurdo. Valeu muito a pena. Né? Não tenho reclamação. Foi sensacional. Foi sensacional. Foi muito gostoso. O processo todo foi muito gostoso. Mas foram 5 anos sem férias. Então, quando eu saí de lá, eu olhei para minha esposa. Eu tenho 2 filhas, né? Hoje uma com 13 e uma com 9 anos. Mas quando eu saí de lá, eu falei para ela assim... vamos viajar, eu vou tirar um períodozinho sabático. Então eu não quero saber de ir para outra posição nesse momento. Vamos para Disney. Caramba. Cara, eu fiquei 18 dias na Disney. Era impensável eu tirar 18 dias de férias, cara. Era impensável. E sem pensar em negócio, né? Seu telefone nem tocava mais, porque você não tava mais em posição. Não tava mais envolvido. Isso é até um negócio estranho, cara. Mas caramba. Só que a situação técnica que tinha no laboratório
eu tinha me pedido ajuda para resolver e eu deixei tudo encaminhado antes da minha viagem. Quando eu voltei, tá tudo resolvido, macio, suave. Aí ele veio com um contrato social e falou assim, entra. Caramba. Então me puxou para dentro da sociedade. A princípio a gente só faria Testify. Eu entrei na Inside depois com ele puxando para a sociedade e falou, cara... cara muito sábio também, né? Porque quando você é empresário, uma coisa que lhe falta é braço. Ah, mas esse cara E aí, quando é visionário. Esse cara é visionário. Não, sabe, porque viu competência, sabia da... Você já tinha uma amizade, tinha alinhamento de valores. Ele falou, vem, porque é mais fácil o morango... dividir o morango para depois ter uma melancia do que outra coisa. Eu só não falo para chamar ele aqui pro podcast, porque vai dar 10 minutos ele vai... Já deu, vai embora. Exatamente. Aceleradaço. Acelerado. E conta um pouquinho dos negócios agora. Tem a Testify, a Inside e uma terceira. Dá um overview do que cada uma de fato executa. Sou cliente da Testify, certo? Isso. Ou da Inside? Da Testify. Da Testify. Boa. Dá um overview. Mas pode ser da Inside. Pode ser. Não, já é. Até o final do podcast a gente vai já pode ser das três. Cartão aqui, ó. Mas que é muito legal, cara. Quero, inclusive, dar um depoimento, porque eu curti demais de novo, o atendimento, tudo, sabe? A jornada. Porque assim, a partir do momento que eu contrato algum amigo, eu sempre fico de 3 olho, vezes mais antenado para feedback. Muito. É o que eu espero quando amigos meus me contratam. Porque se tivesse alguma coisa, eu falaria, Gustavão, aqui, mas, cara, perfeito, cara. Minha mulher que é chata pra caramba, adorou. Sabe? Que bom, fico então feliz. Foi uma baita de uma entrega muito Não, é legal boa. que quando a gente faz negócio com os amigos, ou vende pros amigos, né? É importante ter esse feedback sincero, honesto, transparente. E seria importante também ter o pagamento no valor cheio, né? Puta, não, paguei metade. No mínimo. Eu já tenho 50%, então. No mínimo. Eu falei assim, Gustavão, dá a tabela. Ele mandou. Eu falei, e pra mim? Não, cara, ali a gente tem uma estratégia de olhar para longevidade, tá? Olhar para a saúde. Né? Existe uma coisa que eu tenho falado muito nas palestras ultimamente, que é assim, a medicina, o pai da medicina é Hipócrates, né? E qual foi a principal contribuição de Hipócrates para a medicina? Foi convencer a sociedade de que doenças são fenômenos da natureza e não vontade dos deuses. Caraca. Porque todo mundo acreditava na vontade dos deuses. Então é um castigo, você está doente, você morre. Não, ele convenceu todo mundo que era fenômeno da natureza. Isso foi tão importante, mas tão importante, que isso perdurou por mais de 2000 anos. Caramba. Até que descobriram os micro-organismos. Até a descoberta dos micro-organismos, e junto com a descoberta dos micro-organismos veio a reinvenção da antibiótico-terapia. Mudou a medicina. Então, essa medicina de Hipócrates, ela é a medicina 1.0. A medicina do antibiótico, ela é a medicina 2.0. E hoje nós estamos vivendo o momento da medicina 3.0, que é o quê? Não olhar mais para a doença, não olhar mais para o sintoma, olhar para o paciente saudável, olhar para o indivíduo e pensar em como fazer você viver mais. Coisas como, por exemplo, o pessoal vem para mim e fala assim, nossa, o Alzheimer aumentou muito, né? Antigamente a gente não ouvia falar de Alzheimer como a gente ouve muito. O que aconteceu? Aí vem a galera antivacina fala que é vacina. Vem a galera do aquecimento global fala que é o derretimento do gelo. Cada um tem uma teoria. Cara, a minha teoria é o seguinte, antigamente todo mundo morria com 65 anos. Morre de novo com 65 que você não vai ter Alzheimer. Caraca, nunca Agora, pensei nisso, cara. Se você viver até os 90, cara, que hoje a expectativa de vida no Brasil é de 79. Só que assim, para quem tem acesso à saúde suplementar, você vai fácil até os 85. 79 porque você está pegando população ali... Está pegando a média. SUS, periférica, ribeirinhos, populações indígenas. E com isso, 79. Que estão mais suscetíveis a infecções, né, a problemas de saúde que vão abreviar essa vida. Agora, saúde suplementar vai fácil, cara. Hoje quem não fazendo o mínimo, você vai bem até os 90, você vai bem até os 85, 90. Vai ter demência. Vai ter. Não tem como escapar muito disso. É um outro problema. É o problema da alta longevidade. Exatamente. Então, como é que você começa a cuidar disso agora para que esses indivíduos vivam mais e vivam mais com saúde? Esse é o nosso foco. Então, primeiro, eu tenho testes, por exemplo, que calculam a idade biológica. Eu, particularmente, eu quase não gosto de falar no assunto, mas eu estou sendo forçado a falar no assunto. Eu tenho 45 anos, minha idade biológica é de 28. Caraca, eu nem faço a minha.
Eu também nem faço. Se me dá de graça, eu não faço. Essa aí ou se eu fizer, eu boto no escondido lá. Cara... E aí o seguinte, vamos lá. Vamos trazer isso para o empreendedorismo? Não é legal eu ter um profissional, um colaborador, com a experiência e maturidade de 45 anos, mas com a idade e saúde biológica de 28? É isso. Com a energia de 28? Exato. Como é que eu trago isso? Cara, de todos, centenas, se não já milhares de testes que nós rodamos dentro do laboratório, só 6 resultados deram abaixo, todos os outros deram acima. Nossa! Todos os outros estão mais velhos biologicamente do que cronologicamente. Cara... O que isso significa? População inflamada, cara. Então, dentro das empresas, dentro das famílias, dentro de qualquer lugar que você está, dentro das escolas. Então, assim, todo mundo inflamado, qual que é a capacidade de aprendizado que você tem? Não, isso é real, cara, porque... Pega aí, você 10 quilos a menos. Como está a sua disposição? Outra coisa, é outra energia, é outra vontade. Outra qualidade de sono. E não é nenhuma mudança... É vontade. E não é uma mudança completa, tá? Não é uma mudança... Não. Você secou, mas assim, não é... Você não se transformou como pessoas que eram obesas se transformam. Exato. Então pensa, foi uma mudança sutil que já deu uma baita de uma mudança no teu dia a dia. Imagina uma pessoa que como é? Que não faz nada... Sedentária, uma pessoa acima do peso, que come só gordura, que come açúcar pra caramba, e do nada a pessoa tem essa mudança de vida, cara, a pessoa muda de completo. Esse cara aqui é extremamente disciplinado. A gente viajou junto, cara, ele come certinho. Dá até raiva. O bichão que é extremamente disciplinado. Não é à toa. Só não pode falar do tempo que eu cheguei aqui antes, que eu queria achar um açaí, só achei o milkshake. Mas é verdade, você é muito disciplinado com alimentação, 45 anos com saúde de 28. Cara, isso é o quê? Também não é sorte. Isso aí é trabalho. Tem que ter cuidado. Mas é muito inteligente e estratégico isso, porque a gente está olhando para uma sociedade que vem mudando ao longo do tempo. Muito. E agora que a gente critica a geração Z e tal, mas que tem um direcionamento muito de wellness, uma vida mais saudável, hábitos mais saudáveis. Cara, wellness é o novo luxo. É exatamente isso. Verdade. Exatamente isso. Então, assim, quem tiver acesso... Bom, falou tudo. Eu falo que ninguém mais fica gordo e careca se não tiver dinheiro. Verdade. Porque se tem dinheiro, você... né? Antigamente ficar gordo era falta de vontade. Agora é falta de vontade e falta de grana. Você é um duro. Porque nem pra monjar você tem. Porque na pior hipótese, mano. Pior que nem pra monjar você tem dinheiro. Mas eu acho é inteligente. Agora, tem uma causa da inflamação? Tem um porquê desse tão inflamado? Tem a inflamação crônica, assim, a gente pode entrar em... A gente pode aprofundar muito a discussão. Só que, assim, basicamente, se eu for colocar a culpa em 3 coisas... sono, estresse e alimentação. Então, assim, você mexeu na alimentação... assim, o maior exemplo que eu posso te dar. Desde os 14 anos de idade eu sofro com enxaqueca. Desde os 14 anos de idade. 2 crises por mês em média. Cara, minha crise é aquela de livro. Eu fico completamente cego, eu perco a sensibilidade dos membros superiores, confusão de fala. Cara, é horrível. Então, assim, eu fico um dia sofrendo com a crise e depois eu fico 2 a 3 dias de ressaca. Caramba. Não sei se é da crise ou da quantidade de remédio que eu ponho pra dentro. Cara, eu fui fazer um teste de sensibilidades alimentares. Eu descobri ali... Eu estava muito inflamado, mas muito inflamado. Eu descobri mais de 80 sensibilidades. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de um pause nisso. Você já era um cara saudável? Não. Não, então você não era um cara saudável. Sobrepeso, sono desregulado, manejo do estresse então inexistente. Então não era assim, sempre fui saudável e tinha... Não, tá, entendi. Só que o que mudou? Qual foi a virada de chave? O burnout. Então eu precisei ir pro fundo do poço em termos de saúde para começar a me cuidar ali. Boa. E, cara, fiz 3 alimentos que eu não posso mais consumir. Tá? Leite, até aí, nenhuma surpresa. Tá? Mas olha os outros 2. Abobrinha e figo. Caraca! Cara, em que cenário, nesse mundo, eu ia descobrir que eu não posso comer abobrinha e figo? E, cara, eu gosto muito de figo. Nossa. Nunca mais comi figo. Por quê? Atacava a minha enxaqueca. Pronto. Tirei as 2 crises que eu tinha por mês. Hoje eu tenho 2 crises por ano. Isso a Testify tem esse tipo de... Eu fiz esse aí. Eu fiz... Já saiu o resultado? Não? Saiu. Tem o quê? Eu lembro que tem um X alimentos e Y alimentos. Eu peguei o mais completo. Tá, tem de 108 e 216. Então esse aqui eu testei 216. Cara, eu achei que eu tinha problema de lactose. Deu verdinho. Aparentemente tá de boa. Apesar que eu não sei ler direito, eu até contratei porque, cara, é um relatório muito técnico.
É um relatório muito técnico, o que é muito legal, porque tem muita coisa. E por isso que eu vejo que o que a saúde, né, a medicina avançou, só pelo resultado que eu vi, cara, é surreal. Onde que a gente ia conseguir isso se não fosse num hospital, se não fosse num lugar mais mas, cara, eu acho que antigamente... Hoje, mas, com cara, teste eu simples, acho que rápido... Mas nem nesses lugares. Mas nesses lugares. Isso aí é super recente, cara. E aí eu descobri que eu tenho sensibilidade a alho. E, cara, eu amo alho. Cara, eu encho de alho o arroz e depois de espremer o alho lá, eu lambo a colher, cara. E aí eu tava me contaminando, eu nem sabia. E eu não sei nem o que gera isso em mim, porque eu não sei o que isso pode... Cara, tem um estudo inglês, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, mas assim, eu não tô chutando muito fora não, eu acho que são 1.826 participantes desse estudo. Então é um estudo grande, tá? Mais de 60% relataram que com a dieta de exclusão, tirando o que deu positivo no teste, tiveram ausência de sintomas. Caraca. Só que mais de 90% reportaram sintomas depois que reintroduziram o alimento. O que isso significa? Que 30% nem sabia que tinha sintoma. Nossa. Então, assim, 30% dessa turma não sabia que tinha sintoma. Não, é o meu caso. Entendi. Eu devo ter algum sintoma. Aí você vai descobrir. Mas eu não sei Só que assim, calma, tá? Porque a orientação vai ser exclui da dieta por 3 meses, então você vai precisar fazer esse sacrifício. Tá. Depois de 3 meses você reintroduz. Se der sintoma, você vai ficar sabendo na hora. O que é? Se não der, você continua reintroduzindo. Eu tive isso com ovo, por exemplo. Aí eu reintroduzi ovo, não me causou nenhum sintoma. Só que eu comia ovo todos os dias. O que eu fiz? Reduzi quantidade. Cara, não tem problema de sintoma. Caramba. Isso deu com gliadina, cevada, trigo, cerveja, glúten, né? Cevada deu então, também, assim, né? o primeiro alimento que eu fui reintroduzir por razões meio óbvias foi a cerveja. Né? 3 meses. O figo, dane-se o figo. 3 meses com dieta de restrição, qual que é o primeiro que eu vou escolher reintroduzir? Cerveja, cara. Reintroduzir a cerveja. Cara, qual foi o sintoma? Distensão abdominal. Então, assim, distensão abdominal... Beleza. Eu consigo conviver com isso. Não me gera um problema maior. Então, assim, eu gosto muito de beber, mas eu bebo muito pouco. Né? Eu gosto do sabor, eu gosto da experiência, mas eu bebo muito pouco, muito pouco. Então, assim, essa semana fui tomar uma taça de vinho com a minha esposa. Pronto. E de fim de semana, durante a semana, 0. Né? Então, assim, eu me policio muito nesse sentido também. Mas, reduzir a quantidade da cerveja. Não tô morrendo de vontade, não tô passando vontade. Cara, eu gosto de cervejas artesanais, cervejas alemãs, Weizenbier, aquela grandona. Eu gosto daquelas ali. Então, assim, eu não me privo. Sim. Né? Mas eu cuido da minha saúde ao mesmo tempo. Você faz com cautela, com Exatamente. consciência. E tem outro, além desse... Esse aí é o sensibilidade alimentar. Aí eu fiz também o de microbiota intestinal, que é outro negócio sensacional, cara. Isso aí é surreal. O intestino é o nosso grande regulador, né? Cara, o grande regulador. E assim, começou com as publicações falando o intestino segundo cérebro. Exato. Né? Ouvi bastante falar disso. Isso. E aí você vem com o intestino segundo cérebro, mas na verdade ele é um sistema endócrino, ele é um sistema regulador de tudo, né? Da nossa homeostasia completa praticamente. Então, por exemplo, eu falo o seguinte, vocês têm contato com água todo dia? Todo dia. Então, todo dia você tem contato com fungo. Esse fungo está sendo ingerido e inalado. Ele está no seu intestino? Provavelmente. Ele produz micotoxina? Muito. Essa micotoxina é absorvida no intestino? Cai no seu sistema nervoso central? Pô, cai. Então, assim, muita coisa de saúde mental a gente consegue regular pelo intestino. Muita coisa em termos de disposição a gente regula pelo intestino. Sono você regula pelo intestino. Estresse você consegue regular pelo intestino. Porque o meu tá tudo cagado. Mas literalmente. Mas assim... Não, mas tudo bem, não é novidade. Não, mas você não tem noção. É porque não dá pra entender. Porque é por isso que eu vou na moça lá. Porque é uns nomes aleatórios. É uns nomes... Lactobacilos vivos. Aí você tá lá com a lactobacilos. Aí você vai pro GPT. Você se preocupa, melhor não. Aí eu falei, Gustavo, como que eu leio isso aqui? Tem uma nutricionista, que eu esqueci o nome dela. A Karina, marquei com ela. E que inclusive eu vi, cara, ela é especialista em microbiota. Cara, ela é a maior do país. Cara. Ela é a maior do país. Cara, essa mulher entende tudo. E é ela quem treina os programas de pós-graduação dela, é ela quem treina os nutricionistas em... Caramba. Você tem 2 nomes importantes aí, ela treina, você tem 2 nomes muito importantes nessa linha. O segmento dela são profissionais que já praticam a clínica. Tá. Então é mais
né? E o segmento do outro grande nome são profissionais que estão no processo acadêmico. Tá então bom. Ela... É a pessoa, é a pessoa. Aí marquei a consulta, vai eu e a Raíssa, não essa semana, a outra, levar os exames. Por quê? Porque, eu não sei se é normal, mas todos deu desregulado. Praticamente tudo. E eu tenho um problema de intestino, que eu comentei com o Gustavo. Não, normal não é. Né? Mas por outro lado, às vezes não dá nada do exame, o cara me liga e fala assim, pô, eu fiz todos os seus exames, não deu nada. Nossa, cara, você tá reclamando. Exato. Eu olhei, eu tava frustrado. Eu não sei se eu ficava feliz ou triste vendo aquilo. Eu falei, cara, agora eu vou resolver, mas também tô fudido, não tô nem sabendo. Eu tenho um problema de constipação gigantesco a minha vida inteira. Minha vida inteira eu tenho problema de ir no banheiro. Assim, eu vou no banheiro 2 a 3 vezes por semana. Você com é dificuldade. Eu vou 2 a 3 vezes por dia. Minha vida inteira. E minha filha, com 2 anos de idade, tem o mesmo problema, cara. O mesmo problema. Cara, minha filha, se eu falar, com 2 anos de idade, ela deve ter feito o cocô de forma natural umas 10 vezes, eu não tô mentindo. O resto é tudo com supositório. A Karina tem uma nutri na equipe dela só pra pediatria. É mesmo? Mas assim, minha filha 2 passa... aninhos assim, dá pra fazer o microbiota da Estela? Dá. Então hoje você tem uma microbiota, a microbiota já estudada, ela é diferente. No homem, na mulher, no jovem, no idoso, na criança. Caramba. Na criança autista. Então a criança com TEA, por exemplo, é outra característica de microbiota. Né? Então assim, o adulto, por exemplo, o adulto, criança, mas em tratamento quimioterápico, por exemplo, é outra microbiota. Nossa. Então o que você consegue fazer? Ajustar a microbiota conforme o momento, conforme a idade, conforme o sexo, conforme as condições. Cara, você resolve muita coisa. Caramba, eu vou fazer o da Estela. Eu vou fazer o da Estela. E, quando eu ajustei minha microbiota, olha que curioso. Depois do meu burnout, desregulou meu sistema hormonal de tal jeito que minha testosterona baixou muito. Né? E, cara, com queda de testosterona você tem vários problemas, né? Teu sono fica péssima qualidade, a irritabilidade muda, a questão de concentração, tudo isso muda. Então, teu desempenho no trabalho muda, teu desempenho em casa muda. Sim. Né? É um horror. Tudo geral, Cara, ajuste da microbiota já fez a minha testo subir ali. Você nem precisou fazer reposição, foi um ajuste da microbiota. Eu fiz a reposição porque no limite que ela chegou, ela ainda não era onde eu queria deixar. Entendi. Né? Então hoje eu faço tanto os cuidados com a microbiota quanto a reposição. Entendi. Né? Mas reposição leve, porque eu não tenho produção, não tenho mais a produção hormonal natural, né? Mas eu faço uma reposição super leve ali e vai que vai. Caraca. Suave. E, cara, então são exames... E ainda ensinei minha esposa a aplicar, cara. Porque uma vez eu fui aplicar em mim mesmo, deu cãibra. Aí você imagina a cena. Não dá não, cara. Eu sempre aplicava, cara. O dia que deu cãibra, eu falei, cara, não tem condições. Eu vou contar aqui, mas meu cunhado foi aplicar a mão de ar essa semana. Foi aplicar na perna. Aí aplicou e tirou. A hora que tirou, caiu o negócio. Aí, pô, você perdeu toda essa dose. Acabou de cair R$600. Mas é isso. E quais são os exames além desse? Porque, cara, eu lembro quando você mandou lá eu queria fazer todos. Você falou, não. Porque, cara, você começa a olhar, você tem vontade de fazer todos. Aí falou, bicho, é muita coisa pra alinhar. Começa por esse. Eu fiz o 2 ou 3, se não me engano. Mas isso é tudo Testify. É tudo Testify. E são exames rápidos que dá pra qualquer um fazer. São sequenciamentos de DNA. A gente faz, por exemplo... Essa estratégia que você está comentando, eu particularmente gosto muito, que é curto, médio e longo prazo. Então, quando você faz a restrição alimentar, a percepção que você tem de mudança é muito rápida. Acontece dentro da primeira, segunda semana. Caraca! É muito rápido. Eu tenho uma coletânea de cases. Eu não parei com alho ainda, porque eu quero ir na moça. Não, vai. Que aí eu já faço um negócio oficial. Não, vai fazendo a despedida. Eu não sei se eu vou fazer despedida. Vai fazendo a despedida. E quando você vai para o microbioma, você já está falando de fechar a permeabilidade da parede intestinal. Né? Tornar esse intestino mais saudável. E isso já leva um pouquinho mais de tempo. Então, você vai falar de 90 dias, 180 dias. O que é rápido também, se para é rápido também. E a partir dali, você já começa a pensar em se modular. Né? Porque a questão do exame genético, ela é o seguinte. Você tem a genética, que ela vai determinar a tua predisposição. E você tem a epigenética, que é aquilo que, de fato... já existe expressão e o teu corpo já manifesta. Tem os dois lá. Certo? Então, por exemplo, a nossa genética diz olho claro.
A epigenética mostra que o olho está claro, certo? E você tem isso para suscetibilidade a doenças, predisposição a qualquer Os coisa. dois você tem na Testify? Tem todos. Caramba. Tem todos. Então, quando você faz duro no final das contas. Às vezes é melhor nem fazer. Cuidado com o dedo duro. Quando você faz o exame genético, cara, quando você faz o exame genético, ele vai te dar um roadmap para a vida. Entendeu? Que, assim, você consegue ver questões de estresse oxidativo, síndrome metabólica. Cara, tem alguma coisa errada com o teu metabolismo. Exato. Você vai saber exatamente que suplemento você tem que tomar, em que concentração. Vamos pegar um suplemento, para eu não me aprofundar muito na questão técnica. Mas, por exemplo, você entra numa clínica, você não sai lá com o ômega 3? Todo mundo. Todo mundo. Aí é o seguinte, ômega 3, você entra com 2 estratégias principais ali, que são a proteção cardiovascular, anti-inflamatório cardiovascular e funções cognitivas. Só que além do ômega 3, você tem o ômega 6. E eles têm que estar numa proporcionalidade certa. Se essa proporcionalidade, devido à ingestão suplementar, você trocar, ele se torna pró-inflamatório cardiovascular. Caraca! O tiro sai pela culatra. Exato. Então, assim, a suplementação ela tem que ser consciente, ela tem que ser medida, ela tem que ser testada. Você tem que saber exatamente que tipo de suplementação você precisa e em qual concentração. Caraca. Isso você só vai saber fazendo teste, fazendo exame, diagnóstico. Não tem outro caminho. Você tem que fazer. Sim. Né? Eu vou tomar porque é bom. Cara, isso aí foi a época da vizinha da minha avó. Exato. Então, passa isso aqui que resolvia tudo. E outra, a medicina já está avançada. Eu vi esses dias um vídeo de um cara falando assim, cara, se você viver de forma saudável por 10 anos, pode ser que você viva muito, porque o nível do avanço tecnológico tá surreal, né, na medicina. É só você ver por isso aí. O que vocês estão, o tipo de exame que esses caras estão fazendo é um negócio muito, 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 muito específico. O infarto agudo do miocárdio não começou hoje, cara. Ele começou 10 anos atrás. É isso. E vocês conseguem prever, cara. Eu consigo. A única tristeza, cara, que eu tenho é que isso aí, para ir para a população mesmo... Tá chegando. Tá chegando. Porque são exames caros, cara. São. Mas, assim, as metodologias, elas estão melhorando, elas estão se tornando mais acessíveis e o custo de produção do exame também está diminuindo. Cara, a lei básica da economia, oferta e demanda. Quanto maior o volume você tem, menor o custo, mais diluído você tem. Então, também, esse trabalho que a gente faz de divulgar, quanto mais gente fizer, a gente consegue reestruturar o custeio para chegar com um preço mais competitivo, mais acessível no final. Isso. Então, isso já tá se encaminhando assim. Porque, cara, você sabe um projeto que a gente tem? Eu vou falar aqui, meus concorrentes vão copiar tudo agora. Um projeto em company, por exemplo, de chegar nas empresas e monitorar desempenho. Caraca. Porque assim, cara, Henry Ford lá atrás, por causa do sindicato, falou o quê? Divide o dia em 3. 8 horas você trabalha, 8 horas você estuda, você dorme e 8 horas você tem lazer, certo? Aqui em São Paulo, lazer você toca pelo trânsito. Mas assim, cara, isso é uma coisa que veio de lá de trás, só que assim, faz sentido todo mundo trabalhar das 8 às 17, Cara, faz sentido. Todo mundo funciona de manhã do mesmo jeito, todo mundo funciona à tarde do mesmo jeito, todo mundo funciona à noite do mesmo jeito. Cara, eu tenho colaboradores lá que cuidam da área de produto, que durante o dia, ele passa o dia atrapalhando os outros. Só que ele trabalha a madrugada inteira. E entrega demais, cara. Entrega muito. O horário dele é a madrugada. Durante o dia só tumultua. E pior que assim... Vai me ouvir aqui, ele sabe que é. Não, mas é verdade. Tem pessoas que são extremamente noturnas, cara. Exato. E aí hoje, a gente já não tá mais tão preso nessa questão tão sindicalizada. Você tem um pouco mais de flexibilidade aí. Então, assim, não faz sentido entender como os teus colaboradores de uma fábrica... Esse teu projeto você aumenta a produtividade. Ele se paga. Vou te falar uma outra coisa. Vamos lá partir para a saúde da mulher. Cara, prevenção ao câncer de colo de útero. Cara, qual que é o tamanho da sinistralidade que você tem dentro das empresas por mulheres afastadas por tratamento de câncer? Fora o seguinte, você tem um tratamento que impacta a família toda, impacta os filhos, impacta o marido, cara, você impacta a sociedade. E provavelmente ela não volta nunca mais igual. Exato. E às vezes nem volta. Exato. Aí que exame que você tem hoje para fazer? Vamos fazer o preventivo, que é o Papa Nicolau. Excelente exame, fantástico. Só que quando ele dá positivo, já tem problema. Já tem problema. Então, o que nós propomos? Cara, faz o HPV, que é o papilomavírus, por biologia molecular, valor preditivo positivo, você pega 12 anos antes da lesão. 12 anos antes. Então, assim, se você consegue mapear, quer seja a sua família, vamos começar a família, mas assim, olha o sonho. Se eu mapear todas as mulheres da minha empresa, eu erradico o câncer de útero ali.
Caraca, velho. Assim, existe tecnologia para isso, existe... Isso que é foda, já não é uma coisa assim, ó, não é Black Mirror, de que vai acontecer, não. É realidade. Mas e o mais louco é que a gente sempre foi manipulado ou instigado a pensar no problema. Então, assim, como que eu erradico? Com a vacina. Porque já deu BO, eu vou ter que dar a vacina para poder os casos minguarem e o negócio não ir. Pô, agora como que eu erradico? Cara, eu olho 12 anos antes o que eu posso ter lá na frente. Não colei por esse prisma. Poder Os fazer exames tradicionais são para descobrir quando já aconteceu. Para tentar pegar no começo e você ter chance de sucesso, de cura. Meu exame genético. Os exames deles são anteriores ao acontecer. Meu exame genético. Ele deu uma... E a minha parte clínica não preditiva, tá? Que foi o exoma. Ele deu ali que eu tenho degeneração macular. Significa perda progressiva de visão ao longo da idade. Ao longo da idade vão começar a surgir umas manchas pretas na minha mácula e eu vou começar a perder a visão. Essas manchas vão aumentando até fechar e eu não enxergar mais nada. Quando que isso acontece em média na população? 70, 75 anos. Eu levei isso para minha oftalmo, que cuida de mim há décadas já. Falei assim, olha, fiz meu exame. Ela olhou para mim e falou assim, parabéns, você ganhou um mapeamento anual de retina. Cara, quem faz um mapeamento de retina? Não faz, não é um exame... Eu faço todo ano. Todo ano. Por quê? Quando ela descobrir a primeira lesão, ela vai descobrir de 6 a 8 anos antes de eu enxergar a lesão. De ter sintoma. Puta. E aí ela já antecipa esse tratamento, esse cuidado. Você já não vai perder a visão. Por quê? Eu vou. Talvez você Só que talvez com 120 anos. Com 120 anos. Então eu vou levando. A demência é a mesma coisa. O que a gente faz? Busca um conjunto de informações para entrar como estratégia terapêutica e levar essa demência, essa evolução para 100, 120, 140 anos. Então assim, a doença tá lá. Cara, ela tá lá, a doença tá lá. E sabe qual foi a sensação quando eu abri os meus exames? Preciso fazer na minha família inteira. Foi isso, vendo aquilo lá, eu falei, cacete, meu, porque eu tenho uma vida tão boa. Tipo, eu não sou um cachê de sintoma. Eu falei, eu tô tudo cagado desse jeito. Dá vontade de fazer na família inteira. Mãe, pai, irmão, sabe? Todo mundo. Porque você quer começar a levar isso pra galera que você ama. De fato, cara, porque é um negócio antecipado. E todo mundo bem, cara, produz melhor. A regulação hormonal é melhor. Então, assim, são pessoas que vão ter uma questão emocional melhor, saúde mental melhor. Total. E assim, eu lembro de um podcast que eu assisti do Jordan Peterson, né? Que ele fala assim, é como se fosse uma lei da vida, né? Você, em algum momento da tua vida, você vai ter uma doença muito séria, muito grave. Se não você, alguém muito próximo de você. Então, assim, quando isso acontecer, você quer ser a vítima ou quer ser a arca? Caraca, né? Que é quem vai colocar a tua família para dentro, cuidar dela. Hoje a gente já está muito mais próximo de ser a arca antes do problema acontecer. Que é isso que você falou. Caraca. Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre os negócios. Pra consulta da Karina. Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre os negócios. E aí eu tava exatamente falando sobre isso à tarde numa reunião, que é o quanto a gente faz o planejamento de um negócio e o quanto que a gente não faz um planejamento da gente, né? Então, quando você chega todo final de ano, todo mundo fala, não, você tem um planejamento estratégico 26, não sei o quê, tal, e a gente cria o planejamento do negócio, coloca os rituais que a gente vai fazer, a cultura que a gente precisa implementar, quais são os desafios que a gente vai traçar no meio do caminho, quais são as metas alcançáveis. Cara, e se a gente não faz isso com a gente, como que o nosso negócio... E aí o que você fala, né? CNPF, que você mistura o CNPJ com o CPF. E até é burrice você não tratar o CPF, né, cara? Porque não faz sentido nenhum você focar tanto no CNPJ. Mas a vida vai te deixando assim. A gente tá falando agora que quanto mais a gente cresce, mais gestor de pessoas é. Se a gente não gere as pessoas desde a forma como elas se relacionam com a saúde, a gente não consegue fazer performance. Então, o que você está fazendo de in-company faz muito sentido. E dentro de um planejamento estratégico é olhar para os meus colaboradores e como que eu performo a saúde deles. Porque eu performando a saúde deles, eu tenho mais rentabilidade no meu negócio. Pô, aí imagina você colocar isso dentro de um planejamento estratégico. E aí vem aquela outra máxima, né? Vem aquela outra máxima. Pô, mas e se eu invisto isso tudo e esse profissional vai embora? Né? E aí vem aquela pergunta que eu não sei se essa frase ela é atribuída corretamente ao Richard Branson. Não sei. Eu acho que é. Mas ultimamente
Tá difícil. Tá difícil assegurar. Tá. Na dúvida, você põe Cecília Meirelles em todo mundo ali. Poxa! Mas o grande problema é se você não cuidar e eles ficarem, né? Exato. Então, se todo mundo mudar a postura com relação a cuidar com a saúde, colocando saúde preventiva na estratégia de medicina do trabalho, todas as empresas juntas, elas se ajudam. Puta, mas aí você falou tudo, porque medicina do trabalho a gente só contrata quando o cara tá ou ferrado... Quando é obrigatório. Para contratar, de um certo número de funcionários, para poder fazer exame periódico. Isso aí. E isso, além de tudo, é um benefício para a empresa, mas também é um benefício profissional. Mas isso parte de cultura também, porque se imagina que você faz isso daqui, você proporciona isso para os seus colaboradores, e aí em algum momento aquele colaborador vai sair. Ele está entendendo que aquela performance é atrelada também a todas as culturas e os negócios que aquela empresa proporciona para ele, porque aí o cara vê plano de saúde, plano odontológico, Gympass, TotalPass, enfim, vê todos esses planos. E esse é um plano de benefícios que você encaixa ali dentro. O cara do outro lado, ele não tá te oferecendo isso. Fora o fato, quando você fala que se paga, por exemplo, o fato da preditiva ou da preventiva é você reduzir tua sinistralidade, isso reduzir o teu valor de plano de saúde ao longo do ano. Porque no final das contas... Tua sinistralidade despencou. E isso mexe diretamente na tua classe de bônus. Às vezes até de você fazer uma negociação mostrando esse benefício. Olha isso aqui. Reduz aí, vamos fazer Então, assim, o quanto já não vale a pena você pegar para dentro de uma empresa, né, já colocar ali o mapeamento do teu colaborador. Tem vários níveis, tá? A gente pode falar desde genética, mas tem vários níveis. Mas é fazer um mapeamento do teu colaborador, colocar uma estratégia nutricional ali para acompanhar esse pessoal ali, né, facilitar, né, as questões de adaptação, por exemplo. Você vai fazer qualquer intervenção, você tem uma adaptação absurda. Total. Uma coisa que ninguém quer ouvir quando vai procurar ajuda médica ou nutricional é você falar o quê? Dieta e exercício. E o que você tem 100% de certeza que você vai ouvir? Dieta e exercício. Mas sabe uma coisa que eu gostei assim, do processo? Claro, eu vou aproveitar toda essa mudança para já aproveitar e mudar. Mas não é uma coisa assim, come aí de 3 horas, 3 talos de brócolis e coisa do tipo. Nossa, isso é um negócio mais científico, de fato. Eu tô indo lá para cortar coisas que me fazem mal. Tem coisas lá que apareceram vermelho na reguinha, porque é uma reguinha de verde... E que não por uma informação subjetiva, né? É uma ciência, é um exame. Porque se for subjetivo, fica o quê? Tira glúten, põe glúten, tira lactose, põe lactose, tira carne de porco, põe carne de porco, tira ovo, põe ovo. Eu tenho uma alergia na mão que será que me dá... E eu fico tentando avaliar o que eu fiz, o que eu comi para ter essa alergia na mão, que é uma coceira que dá aqui, que eu comecei a falar que era leite, que era glúten e tudo mais. E não é, porque não deu nada. Às vezes é um sabe? Então, tipo, é um negócio científico. Eu sou um cara muito preto no branco, assim. Eu gosto de, sabe? Às vezes até cético em algumas situações. E quando eu vejo aquilo, eu falo, cara, que da hora. Isso aqui é, de fato, uma ciência, um exame mesmo me trazendo insights sobre a minha vida. Coisa que você nunca descobriria. Quanto tempo atrás foi descoberto isso? A gente tem, desde a década de 90, né? Mas a acessibilidade... porque assim, o que muda ao longo do tempo, né? A tecnologia, ela chega. Só que você não tem... Por exemplo, se eu for... Trazendo isso para um exemplo mais claro. Se eu for pensar hoje em genética do esporte, 80%, se não mais, das publicações científicas com dados de genética do esporte são de populações asiáticas. Caramba! Então, assim, como é que eu converto isso e trago para cá? Entendi. Eu preciso ter... produção de banco de dados, preciso ter produção de... Então, conforme eu vou fazendo as análises, eu vou criando um banco de dados próprio de população brasileira. Fora o fato de que população brasileira, qual a característica? Tudo. Uma mistura. Tudo. Então, assim, você tem eu acho que se a gente fosse entender e testar no Brasil tudo... Funcionaria. Você resolveu o mundo. Você resolveu o mundo, porque aqui você tem uma... Tem tudo. Tem de todos os tipos de... É a segunda maior cidade japonesa. É a segunda maior cidade turca. Chinesa. É isso. Cara, é muito legal porque a gente tá falando de um papo específico, né? Relacionado à saúde, que a gente às vezes não aborda e a gente não vê em todos os momentos. E a gente consegue complementar isso com um negócio. Para quem não entendeu ainda, vai se cuidar porque tá na hora, né? E do ponto de vista também de business do Gustavo, cara, o cara tá trazendo, tá tornando acessível um negócio muito de ponta. Então, aí ia falar isso. Que como estratégico é você olhar para negócios, né, às vezes nichados,
e entender que aquilo tem uma gama de oportunidades absurda, ou seja, e outra coisa que ele falou ali que eu acho que é muito legal é a criação do ecossistema, como ele ampliou a área de atuação com 2, 3 empresas, entendendo o ecossistema e a jornada. Então, tem coisa que se eu não der um jeito de trazer, eu não consigo comprar de um fornecedor local. Isso. Então eu preciso buscar. Eu fui em 23, eu fui pra China, fiquei um mês lá. Cara, eu negociei com 154 empresas. Caraca, bicho. Eu tenho soluções para trazer. Se vocês quiserem investir, são convidados. Bora. Eu tenho soluções para trazer. Cara, é uma infinidade de coisas. Mas é uma infinidade. Desses exames específicos, assim? De coisas, desde coisas muito simples e que tem pouco acesso. Vamos pegar um exemplo. Jejum intermitente. Tá legal? Tá famoso? Acabei de fazer um de 48 horas. Cara, qual que é o critério para você saber o tempo do jejum que você tem que fazer? Faço ideia. Bombaria isso aqui. Qual que é o objetivo do jejum intermitente? Não é provocar cetogênese? Então como é que você mede? Não mede. Mede. Tem um aparelhinho que você pica o dedo, você põe lá e ele vai te dar a dosagem certinha para você saber o seguinte: agora é a hora de eu comer. Porque se eu passar daqui, eu vou começar a ter dor de cabeça, eu vou começar a ter outros sintomas que já é a parte tóxica do meu jejum. Nossa. Então eu vou até o limite do que me garante saúde. Mas eu não prejudico meu corpo indo além. E tá todo mundo indo no escuro. Tá todo mundo indo no escuro. Muito. Todo mundo indo no escuro. Então, assim, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, tem uma defesa também que a manutenção de níveis de... Cara, um exame básico que todo mundo faz, ácido úrico. Não, o ácido úrico. Ele sobe, todo mundo relaciona o ácido úrico com a gota. Né? Mas, assim, existem publicações que relacionam com a evolução das demências e com a antecipação das demências. Caraca! Então, qual que é o objetivo? É manter o ácido úrico baixo no sangue. Você tem um monitorzinho de ácido úrico? Todo mundo tem monitor de glicemia, todo mundo tem monitor de pressão. Cara, então são coisinhas simples, são coisinhas baratas. Cara, que mede tudo isso. De sangue e medisse tudo isso, cara. Você sabe que nós tivemos a oportunidade de investir numa empresa que bolou um sistema. Cara, ele é parecido, ele é do mesmo tamanho de um celular. E aí o que você fazia? Ele tem 2 eletrodos de um lado, um eletrodo do outro. E aí você faz assim, ó. E segura durante 10 ou 15 minutos aqui, não me lembro. Caramba. Cara, ele media todos os teus... Porque assim, na prática, tudo é elétrico, né? Quando você olha a tabela periódica que você citou lá no começo, você tem cargas. Né? Então, se você conseguir uma tecnologia que mede essas cargas, você não precisa mais de agulha. Você pega o eletrodo, encosta na tua pele, ele vai te dar esse resultado. Caraca, bicho. Por isso que assim, olha o conhecimento onde já tá. O conhecimento já existe. Já. Você acha que falta conhecimento? Agora falta o quê? Experimentação. Cara, experimentação. Porque você precisa... Por isso que a IA vai trazer uma velocidade que os caras falam que se você viver 10 anos saudável, porque se você tiver cagado daqui 10 anos, aí fudeu. Não tem o que fazer. Mas se você tiver saudável daqui 10 anos, bicho, a chance de você viver 100, 120, 130 anos, porque, cara, olha isso aqui, olha o que já tem de tecnologia de saúde. E outro detalhe. A gente está olhando muito para a saúde e está vivendo mais. Só que tudo que eu tenho procurado voltado à saúde mental, não tem muita coisa. E assim, qual que vai ser o problema do futuro? Saúde mental. Né? Que até o corpo vai e a cabeça. E o seguinte, a inteligência artificial, você aprendendo a usar, e isso aqui vai ser cada vez mais. Você viu? Vocês devem ter visto a entrevista do Musk com o Peter Diamandis. O Diamandis perguntou quando que a cirurgia robótica vai substituir o cirurgião. Cara, qualquer pessoa normal pensa 10, 15, 20 anos, 50. Não, 2029. 3 anos. O Musk falou o seguinte, em 3 anos, não formem mais cirurgiões, em 3 anos não vamos mais precisar deles. Eu vi, dá até um faniquinho. Você assistiu essa Assisti, é muito doido, cara. Dá desespero. E o Musk é doido, mas você duvida dele? Nem ferrando. Não duvido. Nem ferrando. Também não. Cara, ele vai entregar isso. Ele vai entregar. Aquela Neuralink lá. E como ele já cantou a bola, é capaz de chinês entregar antes. É verdade. É capaz de desenvolverem antes dele, porque hoje o robozinho da Tesla tá dançando K-pop. Você viu a conversa de Xi Jinping com o Putin? Não. É que eles estavam, eles se encontraram e aí eles estavam saindo de um lugar para o outro. E aí a câmera pegou a linguagem, o movimento da boca. Eles estavam falando justamente desse negócio, do quanto a evolução da medicina e IA e tudo mais está fazendo com que as pessoas vivam pra caramba. Mas vai acelerar o processo de tratamento, vai acelerar o processo de recuperação. Aí um detalhe, né? Do ambiente, fora a saúde, mas do ambiente. A produtividade ela vai explodir, ela vai aumentar. E aí a gente vai ter uma capacidade ociosa absurda.
Que é o que o Musk fala também, isso aí. O que nós vamos fazer com a capacidade ociosa? Ou nós vamos ficar tudo doente da cabeça, ou a gente vai ficar refém do entretenimento. Tanto que hoje eu olho para as minhas filhas, cara, eu falo o seguinte: primeiro, será que elas vão fazer uma faculdade? Eu acho que não. Segundo, cara, o sonho de qualquer pai era assim, né? Engenheiro, advogado e médico. Cara, hoje eu já tenho uma vocação de pensar para a indústria do entretenimento. Total. Qualquer coisa voltada ao entretenimento vai ocupar essas pessoas no futuro. Nunca parei para pensar nisso. Aí eu fico, né, nesse racional. Mas a gente acelera também muito a produtividade e aí é isso. O quanto que a nossa carga emocional vai aguentar também, né? Porque tem essa ruptura. Será que a gente vai saber voltar a viver? E hoje é tipo assim, monjaram para poder dar performance. Beleza, você melhora a performance física. Aí você bota um remédio lá para a cabeça, para poder dar mais foco. Aí o outro para poder parar de dormir. Aí o outro... Cara, daqui a pouco você vira um robô, porque você tá com tanto remédio, tanta coisa, e tentando fazer tanta performance num negócio É que essas estratégias são para corrigir caminhos sem saúde, né? É isso. Então, assim, são recursos, mas assim, o ideal... É fazer do jeito certo. Mas é muito disso. Mas a galera pensa em performance primeiro. Sim, e aí, como que eu performo sem só você ver o remédio que mais saúde? vende é a Faria Lima, que é o Venvance. Entendeu? Cara, eu tive uma experiência com o Venvance, foi horrível. Porque ela desligou meu módulo de análise de risco. Desligou, eu tomava decisão assim, ó. Tomava decisão numa velocidade absurda. E assim, eu conseguia fazer uma coisa que homem geralmente não consegue, que é ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Cara, o Venvance, ele habilita módulos, né? Ele pega as caixinhas da caixinha do nada lá e ele abre todas assim separadinho e organizado. Só que aciona um módulo de tomada de decisão sem análise de risco absurdo. E aí eu comecei a fazer besteira. Caraca, bicho. Porque você toma decisão muito rápido, muito seguro, mas quando você vê, peraí, eu não analisei risco e o risco que eu não analisei foi exatamente o que pegou. E talvez sem ele você teria analisado. Isso, exato. E isso tem acontecido muito, né? Em geral. E é curioso que eu tive isso em 2018 e começou-se a falar sobre desligar o módulo de análise de risco ano passado. Caraca! Porque muita gente passando por isso. Então, o ideal, esse caminho, ele é o caminho mais difícil, mas é o mais certo e o de maior, porque assim, não adianta. A outra coisa é o seguinte, você tem um recurso que, fantástico, cara, a tirzepatida, ela praticamente, a bariátrica acabou. É isso aí. A bariátrica acabou. E é muito mais saudável você usar uma tirzepatida do que ir para uma cirurgia invasiva como é a bariátrica, certo? Agora, a bariátrica, todos os reveses dela, quantos anos nós levamos para descobrir? Não, foram 20 anos para descobrir alguns problemas dela. Então, esses aqui, a amostragem hoje, é uma droga nova, é recente. Então, assim, como é que ela vai se comportar? Exato. Quando a gente faz um uso pontual, cara, o corpo tem uma capacidade de voltar para o status original que é fantástico. Agora, tem gente que vai ficar refém dela pro resto da vida. Exatamente. Pro resto da vida. É igual o omeprazol. Então, o omeprazol tinha muita gente que tomava, nossa, resolveu. Depois começaram a ver vários problemas, a galera começava a usar pra caramba. Cara, quando o podcast é bom, 1h23 já foi no... Mas foi bom, hein? Animal, hein? Se eu tivesse no jogo, ia ser aquela hora do... Vai ter que ter o 2. Vai ter que ter o 2, cara. Mas, cara, tem assunto. Muito. Puta, tô mexido aqui por causa desse assunto, porque realmente é um negócio que bate até uma ansiedade, no sentido de, cara, eu tô precisando... Amanhã ele não vai conseguir trabalhar, tentando trabalhar. Não, mas aí toma pra poder fazer... Já toma uma fluoxetina, toma um... E eu tenho uma lição de casa aqui, que é uma coisa que eu vejo que você faz muito. Você se observa muito. Tipo, tomei Venvance, desliguei a capacidade de análise de risco. Eu sou uma pessoa que me observa muito pouco. Até porque o meu lado de saúde e tudo mais, eu deixo muitas vezes em segundo plano, o que não é lógico, mas por conta do CNPJ. Né? Então, a vida, a corrida e tudo mais, você acaba falando, não, beleza, depois eu dou um jeito. Uma hora eu viro a chave e começo a cuidar da minha saúde. E, cara, é isso. O corpo traz tantos sinais pra gente, desde da cor da surina. Às vezes, até eu estava vendo esses dias uma publicação sobre o formato e o jeito que saem as suas fezes. Tudo isso são sinais, como as alergias que você tem. E, cara, se você parar para analisar os antigos, eles, cara, observavam isso pra caramba. Observava. E hoje em dia... Era o recurso que tinha. Exato. Hoje em dia a gente não olha para nada, cara. Estamos vivendo automático. Eu sou um cara que vou sair com essa lição de casa de me observar mais.
Porque é isso, todo mundo fala assim, não sei, e bota um teste lá que vai, exato, uma hora, vai vivendo no modo automático, cara. E resolve. Então é um potencial gigantesco também de mercado. E galera, sugiro fortemente, de verdade, que vocês... como é que entra no site da Testify? Entra no site da Testify, lá tem os contatos. Então, assim, nós trabalhamos exclusivamente com profissionais, né? Exatamente para quebrar um pouco da frustração, porque você, como pessoa física, se você recebe o laudo e não sabe o que fazer, te gera uma frustração em cima do valor investido. Eu fui direcionado por você. Exato. Né? Então, assim, a gente encaminha para o profissional mais próximo que está habilitado à interpretação desses testes. Porque é um teste realmente... Aí, que ele vai precisar do jeito profissional. Não é um teste simples de ler. É completo, cara. Tem informação demais ali. São páginas e páginas e páginas e páginas de resultado. Então tem que ter um profissional mesmo. Né? E aí, entra no site da Testify. Entra no site da Testify, já vai ter o contato ali. O nosso time já orienta. O profissional mais próximo. Orienta o profissional mais próximo. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então o cara tá lá na Amapá, ele quer fazer o teste, consegue fazer tranquilo. Inclusive, nós somos o único laboratório que tem... contrato com 100% das agências do Correio. E o Correio é uma instituição habilitada pela Anvisa para transporte de material biológico. Que legal. Então, por isso que é uma vantagem que nós temos, porque muitos dos outros laboratórios têm só alcançam onde o motoboy chega. Né? No nosso caso aqui, a gente alcança Brasil parte das coletas inteiro. Eu fiz em casa. É isso aí. Eu fiz em casa. É que eu mandei motoboy porque era próximo. Mas... se fosse em outro lugar, era só mandar no correio. E eu vi que você chega com a cartinha lá. Bem legal, cara. O processo é bem organizadinho. Não terminamos ainda, tem a pergunta final para te fazer. Mas eu vou agradecer os patrocinadores. Boa. Eu acho que a gente vai até 2h30 hoje. Nossa. Aqui. Galera, olha esse papo aqui de qualidade que a gente teve. E tudo isso aqui graças aos patrocinadores que acreditam no projeto e investem para a gente ter aqui esse conteúdo de forma gratuita para a internet. Então, quero começar agradecendo a SMB Store, do meu parceiro Alonso, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero agradecer a agência R-Plan, que oferece solução completa de marketing digital, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de anúncios, gestão de sites, planejamento estratégico, social media e SEO. Polux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini, sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas em tributos e de crise. E gestão de crise. CMC Displays. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Esses caras são um líder aqui no mercado. Cara, eu tava vendo esses dias da CMC, cara, o quanto que esses caras vendem de material de PDV no Mercado Livre é absurdo. Os caras são... Você vê que tudo tem mercado, né, cara? Tudo tem mercado, que loucura. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, oferece atendimento desde o simples até lucro real, mas eles têm lucro real como especialidade. Tamo junto, meus patrocinadores, obrigado pela confiança. Você que tem uma empresa e está com alguma dor, pode ter certeza que alguma dessas dores são respondidas e resolvidas por algum desses patrocinadores. São empresas sérias, empreendedores sérios à frente delas. Pode ir de olho fechado. Depois volta aqui para me agradecer. Tamo junto. Gustavão, o que aconteceu? Passou de 1 hora sentado aqui, ó. O relógio dele tá falando, hora de levantar, já tá sentado. Cara, minha mesa lá é o botãozinho, você deixa ela em pé, eu trabalho e faz super diferença isso aí. Faz muito. Super diferença. Bem, pergunta final pra te fazer, você tá com 43? 28. 28, né? É verdade, 28 é a realidade. 45. Cara, 45 anos, 39, seguindo uma trajetória desde pessoal, na tua família e tudo mais, estudando, construindo uma carreira legal, fazendo a transição para o empreendedorismo, construindo um negócio sólido, que é o que eu falei no começo do podcast, conhecendo a tua empresa de perto como cliente, um negócio super estruturado, super sólido, que você vê, você entra lá e você sente cheiro de empresa saudável ao longo prazo, sabe? E a gente que é empreendedor, você tem esse feeling. Uhum. Isso aqui é momentâneo, mas você vê que é um negócio que você está perpetuando e tudo mais, e você tem vida longa por conta do trabalho que vocês fazem. Mas, você cristão também, sabe que a gente vive aos planos de Deus. Imagina que
Ao piscar de olhar, ao piscar dos seus olhos, pô, você acorda na frente de Deus, Deus fala, Gustavão, foi massa. Baita de uma trajetória, missão cumprida. E você todo preocupado, seus filhos pequenos, um monte de coisa para fazer. Você fala, meu, chegou a hora tão cedo. Se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Mas a gente sabe que os planos dele são maiores. Se por acaso, cara, você saindo daqui, você não tem nem a oportunidade de trocar ideia com mais ninguém. Se essas fossem suas últimas palavras, bicho, porque a gente tem que viver o memento mori, né? Como se a nossa vida, que a gente não sabe, né? Se essas fossem suas últimas palavras, o que você falaria para condensar, cara? 45 anos de aprendizado, de experiência, de vida, num conselho. Não necessariamente para os seus filhos, para sua família, mas para o mundo. O que você condensaria de aprendizado aí? Cara, de aprendizado, eu acho assim, é que quando você coloca esse memento mori aqui, eu já imaginei uma desgraça acontecendo aqui na calçada. Então, madeira. Não, cara, são 120 episódios, nunca ninguém bateu o carro, morreu. Nunca a gente saiu. Ainda bem que eu parei aqui na frente, nem atravessar a rua precisa. Ninguém veio contar pra gente. Mas, cara, aprendizado, um aprendizado é o seguinte, a gente tem a preocupação de priorizar muitas coisas com base no volume de informação que a gente vai recebendo e na visão que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e ao longo das informações que a gente vai recebendo. Eu me concentrei a maior parte desse tempo nessas informações, né? Eu tive um professor, cara, genial, que ele fazia um exercício do que a gente queria ser quando crescer, e o que a gente quer ser muda conforme a nossa informação. E ele fechou com a frase que era: a informação transforma a sua visão. Né? E ele falava muito também, quanto mais informação, melhora a sua visão. Então são dois aspectos de visão diferentes. Legal, mas até concordando muito com isso e tendo perseguido isso ao longo desses últimos anos todos, hoje minha linha de pensamento é completamente diferente, cara. Hoje eu vou na linha da carta do apóstolo Paulo para os Efésios, que fala o seguinte: em primeiro lugar, coloca o teu Deus. Em segundo lugar, você coloca a tua família. Em terceiro lugar, você coloca a tua provisão, o teu trabalho. Em quarto lugar, o teu ministério. Então, assim, organizar primeiro, cara, essa parte da minha relação com Deus. Segundo, a parte da minha relação com a minha família. Porque, assim, toda a alavancagem que eu tive até hoje, toda. Eu sou, até contei pra vocês, meu pai foi de multinacional. Ele chegava a falar pra mim, foi meu primeiro grande mentor, sem dúvida nenhuma. Mas não é nem um mas, né? O ponto é que existe um aspecto mais conservador ali. E eu casei, acho que com a única mulher que me atura 7 bilhões, é só ela. Só ela. Né? E assim, todos os momentos de alavancagem que eu tive em carreira, foi ela. Né? Então foi minha família, foi minha esposa que chegou e falou o seguinte: vai que vai dar certo. Cara, se não é ela colocando ali, vai que vai dar certo. Isso é um poder gigantesco que a mulher tem na vida do cara. Porque, cara, eu gosto do risco. Eu gosto do risco. Eu me ponho no risco, mas eu não ponho minha família no risco. Então, assim, esse é o meu momento mori, é esse, cara. Priorizar primeiro as coisas do céu. Né? Até porque busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A partir dali, seguindo a ordem que Paulo deixou pra gente ali. Deus, família, trabalho, ministério. Né? E dentro de família ele ainda quebra em dois, né? Ele põe esposa e depois os filhos. Então os filhos também não podem vir antes do cônjuge, não. Que é um erro clássico. É um erro clássico. Né? Cara, hoje, putz, minhas filhas são a minha alegria, cara. Me realizo nelas todos os dias. Né? Tudo que eu busco aqui de construir é para deixar legado. Né? Então eu já tenho essa preocupação do seguinte, cara, hoje eu fiz boas viagens. De onde eu saí, o que eu já colhi... Você já tá no lucro, né? Cara, já foi espetacular. Então, assim, eu preciso deixar para elas boas experiências para que elas se alavanquem a partir do ponto que eu vou deixar aqui. É isso. Né? Basicamente é isso aí. Caraca, que podcast, hein? Foi massa, hein? Caraca, ainda terminou com chave de ouro. Chave de ouro.
Cara, mais uma vez, obrigado. Valeu. Baita de um episódio. Aproveita pra cortar pra caramba, porque eu vou tirar só 3 cortes, bicho. Aqui dá pra tirar uns 80 cortes, cara. Dá. Aproveita bastante, porque foi um conteúdo muito rico, muito bom. Ficou muito massa esse episódio. Foi incrível. Show. junto. Obrigado. E você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Aqui embaixo tem vários botões. Clique em todos pra engajar. Encaminha esse episódio pra quem caga errado, ou muito mole, ou muito duro, pra fazer o exame de microbiota. Ou quem fala merda também. Quem fala merda. Às vezes por cima. Mas é verdade, meu. Cara, avalia, de verdade, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, avalia esses exames. Estou falando isso sem nenhuma contrapartida, mas é porque isso é um negócio muito importante e essencial para a gente que é empreendedor. Muitas vezes a gente está na correria, acaba não olhando isso com atenção. Dá uma olhada nisso com atenção. Não sei se você tem concorrentes, nem vou entrar aqui também para não dar a letra. Não, mas... nenhum. Não? Não, então. nem procura porque não vai achar. Só tem Testify. Mas é isso. Façam esses exames porque faz muito sentido. E, porra, aprendam com a trajetória do Gustavo. Aqui embaixo tem o @ do Gustavo para vocês seguirem ele nas redes. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!